Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos começando o primeiro vídeo de uma playlist, de uma série falando sobre o espírito do anticristo. O que é o anticristo? Qual é a diferença do espírito para o anticristo? O que é a operação do espírito do anticristo? O que é o homem da iniquidade? Então, fique comigo, porque você será abençoado no conhecimento, porque o conhecimento liberta. Eu sou o Miqueias Oliveira, bem-vindo ao meu canal. Você que ainda não me segue nas redes sociais, já abaixa aqui, já acontece agora para você me seguir lá no Instagram. No Instagram, PR Miqueias Oliveira, também conteúdos diários, vídeos, como você também recebe aqui. Se você ainda não me segue no meu canal, é agora. Você vai clicar aí esse sininho e já ativa para receber todos os conteúdos. Deixa o seu joinha, o seu like. É muito importante. Por que é muito importante? Pastor, todo mundo pede para que isso... Qual o resultado disso? Quanto mais você participar, interatividade, fazendo perguntas, compartilhando nos grupos de relacionamentos, aonde você está inserido em grupos de família, amigos, trabalho, igreja, você faz com que o algoritmo, o robozinho do digital, ele abre fronteiras para esse vídeo chegar a mais pessoas. É assim que funciona. Então, na medida do chamado engajamento, você compartilhando, fazendo perguntas, clicando aí, dando seu joinha, você já ajuda esse vídeo a chegar ao maior número de pessoas. Olha, nós temos uma loja virtual, sim, uma loja que tem sido bênção para muitas pessoas e eu não posso deixar você de fora dessa bênção. Pega caneta e papel ou já pega aí no link www.lojadosoliveira.com.br. www.lojadosoliveiras.com.br. Olha, você vai ter o material nosso escrito e também material como Bíblias, enfim, que vão abençoar a sua vida. Para todo o Brasil, entrega gratuita, frete grátis, e vai simplesmente dar norte à sua vida e abençoar a sua família, tá bom? Você que ainda não é inscrito nos grupos de intercessão que eu tenho. Você sabia que eu tenho um grupo de intercessão que ora pela família? É um grupo com mais de 1000 pessoas no WhatsApp. O link está aqui agora, o link para você participar. O link que você vai ver na descrição do vídeo, você vai poder clicar e automaticamente está inserido no grupo de WhatsApp. São vários grupos e todos eles eu dou mentoria de oração, direcionamento diário, que abençoa e tem abençoado muitas famílias. Ok? Amém? 1 João capítulo 2, versículo 18, diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. A cada tempo da história da igreja da era cristã, ou do momento histórico da era cristã, ou seja, a partir do primeiro século depois de Cristo, nós vivemos o advento dos tempos e em cada era apresenta-se os anticristos. No Império Romano, ou no período dos impérios dominantes no mundo, apareciam os anticristos. Então, qual é a operação do anticristo? A diferença do anticristo para o espírito do anticristo. O espírito do anticristo já opera no mundo desde o primeiro século da era cristã, quando os apóstolos eles mencionavam que esse espírito se manifestava. O apóstolo João, escrevendo à igreja em Éfeso e todas as igrejas que estavam debaixo da cobertura do seu apostolado, ele emite nesta carta que já havia naquele tempo, no primeiro século da era cristã, o espírito do anticristo. E muitos que se propuseram a ser e serem usados pelo espírito do anticristo. Nesse primeiro vídeo eu quero mostrar a você que o espírito do anticristo é tudo aquilo que resiste a Cristo. Logo no prefixo
da palavra anticristo, você vê tudo aquilo que é anticristo, anti-Deus. E tudo aquilo que envolve o mundo de Deus, esse espírito resiste. Esse espírito, ele trabalha para que haja uma negligência do homem para com o Criador, para que não haja um religare, para que não haja uma reaproximação. Estou falando da obra redentiva, a obra de Jesus, com o seu sacrifício, o seu martírio na cruz, que derramou sangue por nós e nos dando o passe livre para sermos reconciliados com Deus. Logo, Satanás opera usando, através da cultura, da filosofia, do sistema do homem ou sistema humano, correntes, pontes, portas que se abrem para neutralizar o rumo que o homem, a criatura, precisa tomar em reconhecer que Jesus Cristo é o seu único Deus e fazê-lo retornar ao projeto da criação, tornando-os em Cristo filhos de Deus. Todos são filhos de Deus, todos nós somos criaturas. A partir de Jesus, temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E só há um caminho para nos tornarmos filhos de Deus: reconhecendo Jesus Cristo como Deus encarnado, Filho do Pai eterno, Pai da glória, Adonai Elohim. E não só reconhecendo, como aceitando que por meio do sacrifício de Jesus, derramando seu sangue na cruz, nos foi dado o direito de reconciliação, logo o direito da salvação eterna. Então, como esse espírito trabalha? Ele trabalha por meio de toda a visão humana que resiste a crer ou acreditar que Deus, o Deus monoteísta que Abraão creu, Jacó, Isaac, o Deus da Bíblia, ele de fato é o Deus criador de todas as coisas e que ele é Pai. E qual é o elemento que esse espírito é alimentado no mundo de hoje? Ele é alimentado pelo espírito da independência que está atrelado ao espírito do anticristo. Presta atenção. Como é que o espírito do anticristo está atuando no mundo no presente século, em plena era pós-moderna, no século XXI? Qual é a materialização que eu possa ter e saber que o Espírito Santo já atua no mundo? Porque uma coisa é o espírito, uma coisa é o anticristo, o homem da iniquidade, ele se manifestar no tempo do fim. Outra coisa é o espírito do anticristo, que vem ao longo das eras criando e trazendo rupturas desse religare, dessa religação, dessa reconciliação entre o Criador para com a criatura e em Jesus, tornando-nos filhos, porque essa foi a obra da criação. Deus nos fez imagem e semelhança, e a imagem e semelhança que precisamos ter é a recondução do propósito que a cruz, que o Calvário, que o Evangelho, que as boas novas, a partir de Jesus, nos dá. Quando há uma resistência quanto a isso, saiba que essa resistência, a chamada incredulidade, é uma operação do espírito do anticristo, seja pelo viés, os vieses da crença de origem, o sectarismo, o humanismo, seja o poder econômico, seja as questões mais terríveis que a gente possa conviver, ou as mais simples. Já ouviu essa? Já tenho Deus, creio em Deus, tenho Ele no meu coração e não preciso de mais nada. É o espírito do anticristo. E até mesmo os céticos, os ateus, que questionam a dor da humanidade, por que é que o homem sofre, por que é que existem tantas mazelas e onde está Deus que não vê. Então essa incongruência, essa dinâmica é o espírito do anticristo que tem a resposta para tudo aquilo que é anti-aproximação de Deus por meio do seu Filho. Ok? Uma frase de W. Tozer é algo forte, que ele diz assim: pois o homem nasce rebelde, não possui conhecimento de que é um rebelde. O homem nasce rebelde, a
partir da visão errônea da queda do homem. Errônea por quê? Porque o homem não é criado para ser rebelde. O homem não é criado para ser a performance ou a plataforma para o império das trevas agir no mundo. Mas a decisão errônea do homem de quebrar o princípio lá no Éden, onde ele convive de forma harmoniosa, numa comunhão plena com Deus, ele agora, erroneamente, está escravo daquilo que vai determinar a sua caminhada. Dores, cardos, abrolhos, espinhos na vida, suor do rosto produzindo aquilo que o suor, comendo aquilo que o suor do rosto produz, ou seja, a labuta, enquanto a essência de Deus como Pai foi nos dar o que Ele é, e por isso somos imagem e semelhança, que é o governo de todas as coisas, o reinar sobre todas as coisas. Quando a queda se estabelece, vem as eras até que culmina na manifestação de Jesus Cristo, o verbo vivo que está entre nós, que se fez carne, que se tabernaculou. Aleluia por isso. João 1 declara como foi a ascensão ou o mover, o ganho de tempo das eras quando Jesus se manifestou. Quando fala do verbo que era Deus, que estava com Deus e se tabernaculou, tomou forma humana. Paulo, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, a partir do versículo 5, ele vai descrever quão magnífica foi a atitude daquele que era o verbo, o Deus, a palavra, o Filho, o Cristo. Aleluia! Porém, Satanás está por detrás e ele se utiliza do eu. O eu, e quando Jesus entra, é como um strike. Já jogou boliche? Quando você joga a bola no centro e espalha todas os 10 boliches, as 10 peças, né? Elos. Quando você joga aquela bola pesada e dá um strike. Quando Jesus entra na vida do homem, ele provoca esse strike. E qual é o primeiro strike que é tirado? O eu, causado pela obra da carne. A vontade, a independência, os desejos. Quando Jesus entra, o eu passa a ser Jesus, o centro. E não o que eu quero, não o que vivo, não o que penso, não o que determino, mas Cristo vivendo em mim me torna uma nova vida. E é aí que o espírito do anticristo quer trabalhar. Então eu resumo nesse primeiro vídeo que o espírito do anticristo, ele é tudo aquilo que alimenta o eu do homem. Tudo aquilo que alimenta a distância, o distanciamento do homem para com Deus. Uma frase de Chambers, ou Oswald Chambers, ele diz assim: o pecado não se trata da moralidade ou imoralidade, trata-se da reivindicação do meu direito sobre o meu eu. Uma independência de Deus deliberada e enfática que disfarça a vida do homem. Quando você vê, até mesmo inserido dentro da comunidade cristã, evangélica, protestante, pessoas que destilam o próprio eu, que se vangloriam da performance ou do que têm, do que possuem, dos feitos humanos, em nome de Deus, em nome do Evangelho, em nome das boas novas. É uma linha muito tênue, mas a gente discernindo com o Espírito Santo, ou tendo o discernimento do Espírito Santo, a gente compreende aonde o espírito do anticristo vai atacar. Não vai atacar só a questão do tempo presente, na coletividade do mundo, do sistema, mas muitas vezes dentro do aprisco, dentro da própria igreja. Eu termino nesse primeiro vídeo mostrando a você que o espírito do anticristo já opera no mundo porque ele se alimenta do eu. Quando o eu sai da casa do minúsculo e vai para a casa do maiúsculo, é um prato ou um ponto de contato em potencial para que esse espírito ganhe força. E aonde esse espírito ele quer deixar a sua marca? O espírito do anticristo vem para descredibilizar que o centro da nossa vida é Jesus. O centro da adoração é Cristo. O centro de todas as coisas é Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus.
E esse espírito trabalha para a elevação do eu, o humanismo, o hedonismo e todas as práticas que vão convergir para que o homem seja senhor da sua própria vida. Ora, como o homem vai ser senhor da sua própria vida se ele é originário de outro ser? Para ele existir, outro ser teve que gerar. Estou falando de macho e fêmea, pai e mãe, relação conjugal, gestação. Então, como posso ser independente se sou resultado da genética, da via cromossômica, do gene humano dos meus pais? Logo, o espírito do anticristo quer quebrar isso e fazer com que o homem tenha na terra, na sua finitude, uma visão infinita, uma visão imortal, uma visão de independência, uma visão que apenas se resuma ao que eu vivo hoje, agora, o meu momento. Quando o Espírito de Deus nos alcança, e quando Jesus Cristo é o centro da nossa vida, a gente sabe que nessa vida física cumprimos um propósito, mas ela não termina em nós. Ela é eterna, para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu te espero no próximo vídeo, porque vou falar de muitas coisas sobre o espírito do anticristo. Se você ainda não me segue, chegou aqui no canal, se inscreva no canal. Esse é o canal. Você vai ativar o sininho, tá aparecendo aí. Você vai deixar o seu joinha, o like. Tem alguma pergunta? Entra aqui embaixo. É o chamado chat, mensagens, pergunta. Se esse vídeo foi importante para você, compartilhe com o maior número de pessoas, porque batalha espiritual é real. Eu te espero no próximo vídeo. Shalom, shalom.